Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Borges, que foi fundador do Buscapé e hoje é sócio da Domo Invest. Domo Invest. Isso. Rodrigo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Prazer. A gente sabe que investimento em startup tem várias fases, né? Conta um pouquinho de quais são essas diversas fases, o tipo de investidor que é atraído por cada uma delas, o que você acha de retorno em cada uma dessas fases. Perfeito. Tem um modelo, vamos dizer que seria um modelo perfeito, que foi elaborado lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que de certa forma é a base, né, que todo mundo se espelha para estar fazendo investimentos em empresas startup, que é o modelo de investimento em estágios, que é o Staged Investments, que eles chamam. Então, em cada fase de uma empresa, de uma startup, ela tem um risco e um potencial de crescimento. Então, aquele momento inicial, que geralmente são uma pessoa com uma ideia, que chama dois empreendedores, eles são amigos, um é bom de marketing, outro tecnologia, outro comercial, e aí eles fazem um PowerPoint lindo, brilho no olho, vão conversar com o que a gente chama de FFF, né, que é o Friends and Family and Fools, que são as pessoas que acreditam nesses empreendedores. E aí eles, empreendedor descolado, conhece 2, 3 pessoas com dinheiro e fazem o investimento. Então esse é o momento do anjo, ou angel investment, que são geralmente pessoas físicas investindo numa ideia de um empreendedor. Com esse dinheiro, esse empreendedor cria um protótipo e ele vai fazer o teste desse produto no mercado, que é o Product Fit. Então, ele está testando esse produto no mercado. Existem já fundos especializados para investir aqui, ou aqueles próprios anjos trazem outros anjos e fazem uma rodada um pouco maior, que é o Seed Investment. Então, o risco daquele time de empreendedor tirar a ideia do papel e virar um produto já foi reduzido, mas ninguém sabe se esse produto vai ter aceitação no mercado. Então, eles começam a fazer o teste do produto, as pessoas aceitam esse mercado, só que agora tem um desafio maior, que é o market fit. Essas pessoas vão pagar por esse produto, e aí entram as séries de investimento. Então, depois do seed, tem um investimento que é o série A, o série B, o série C, que daí provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que são fundos especializados para estar investindo nessas rodadas. E aí ele vai fazer esse teste de mercado e começar a ter receita. Ainda não é lucrativa a startup. A startup tem algumas questões que são curiosas na startup. Ela demora para ficar lucrativa porque ela está focada em ganhar mercado. Então, geralmente, ela está reinvestindo todo o dinheiro para ganhar market share, criar novos produtos. E outra questão que é muito desafiadora em todas as etapas é quanto que vale uma startup. Então, esse é um ponto, não sei, de certa forma, polêmico, mas nós, como investidores, estamos vendo muito mais a taxa de crescimento dessa startup do que o valor que ela tem naquele momento que é feito o investimento. E o investidor que entra no começo, ele permanece ou a gente vai tendo uma troca de investidores? Quer dizer, o angel sai quando entra o seed investment, como funciona isso? Perfeito. Esse modelo que eu expliquei é o modelo perfeito, vamos dizer, que não existe gaps, né, entre essas etapas e tem muito dinheiro. Então, hoje, o Vale do Silício, a gente vê um pouco na China acontecendo, tem excesso de liquidez. Então, tem muito capital do mundo inteiro querendo investir em startups que estão lá. Aqui no Brasil, existe isso numa escala menor, com diversos gaps em diversos momentos, né? Então, o investidor que inicialmente entrou, é uma opção dele. Geralmente, quando acontece um série A, um série B, o que a gente chama que é o quadro societário, ele começa a ficar muito pulverizado. Então, às vezes, um anjo, uma empresa que levantou capital anjo, ele tem de 10 a 20 investidores anjos. Aqui no Brasil, que tem toda a burocracia de contrato social, vocês que são advogados entendem melhor, então vai fazer uma alteração no contrato social, precisa pegar 20 assinaturas. O processo em si de gestão da startup começa a ficar complicado, às vezes os anjos começam a interferir na gestão, então os investidores de séries um pouco mais avançadas gostam de limpar o quadro societário, recomprar desses anjos. Mas é muito uma opção desse anjo, dele acompanhar a startup até uma série de investimento ou até a saída
efetivamente, que daí é a venda para o estratégico ou a abertura de capital. E quem entra nessa primeira fase, que é a priori a mais arriscada, né? Porque você não tem a menor ideia se a ideia vai se tornar um negócio ou não, ganha mais dinheiro, tem mais retorno no seu investimento do que quem entra na segunda etapa? Como é que funciona isso? Geralmente sim. É aquela questão de risco-retorno, né? E como eu te falei, tem a questão da precificação. Às vezes o que acontece é que a startup está crescendo muito rápido ou ela está num momento de crescimento muito rápido ou está numa onda de crescimento e muito investimento naquele vertical, que a valorização dela é maior do que realmente ela vale. Pode acontecer o caso de ter uma redução de valuation da startup. Então, não necessariamente quem entrou antes está pagando um menor preço, mas normalmente sim. Então, a pessoa teve uma exposição ao maior risco, ela não sabia se aqueles empreendedores iam conseguir criar o produto, não sabia se aquele produto ia ter aceitação no mercado, não sabia se mesmo tendo aceitação no mercado, ela seria uma empresa rentável. Então, ele tomou todos esses riscos. A pessoa que já entrou aqui, a empresa está rentável e está crescendo, ele tem bem menos risco, então o retorno é menor. Geralmente, os aportes são muito maiores. Então, aqui está falando de ordem de grandeza de 100 a 500 mil, numa série A de 5 a 10 milhões de reais. Entendi. Então, você tem um retorno maior, mas não significa uma quantidade de dinheiro maior, com certeza, né, nominalmente. E por que foi criado isso? De um outro lado, o conceito original de investimento em empresa era, vamos investir nessa empresa no longo prazo, ele tem a ideia, desde o momento do planejamento até a execução, então se faz um aporte grande, só que o empreendedor, ele acabava, se fosse fazer isso, ele acabaria ficando com 10% da empresa. Então, se começa a balancear a diluição do empreendedor com risco em cada etapa. Lógico que também, muitas empresas ao longo desse período vão fechando, quebrando, porque não conseguiram passar de etapa para outra etapa. Então, né, você fala de lucratividade da empresa, ou quando ela está sendo lucrativa, mas, assim, para a gente que é um pouco mais leigo, você olha startup e tem um monte que é grátis, né, para o usuário. Quem é que paga? E de onde vem o lucro das startups? Perfeito. Tem um conceito que as startups, daí você pega um Google, é um negócio de graça para o usuário final. Facebook é um negócio de graça para o usuário final. E diversas empresas estão criando outros produtos, e-mail, calendário, diversos produtos totalmente de graça. Eles estão muito mais preocupados com acesso à informação desse usuário. Então, esse usuário começa a usar aquele produto com frequência, as empresas começam a conhecer esses usuários de uma forma mais profunda. Então, ele sabia, onde você trabalhava, com o que você trabalhava, o que você procurava, com quem que você conversa no seu e-mail, com quem que você conversa na sua rede social. Hoje, com o smartphone, ele sabe onde você está, sua localização, por onde você circula. Então, ele começa a agregar todas essas informações, que é muito valioso para um mercado que é maior do que um mercado de software, que é o mercado de publicidade. Então, quando o Google entrou para competir com a Microsoft estava endereçando só o mercado de venda de software, licenciamento de software. O Google entrou vendo, eu vou dar o software de graça, mas eu ganho com as informações desses usuários. E aí funciona tipo como as antigas mailing lists que o pessoal vendia por aí? Ou ele usa para si próprio, para achar anunciantes específicos para aquele público dele? Ele usa para anunciantes dele entrarem em contato com você. Lógico que existem produtos dele que ele vai anunciar usando toda essa informação, mas ele entende o perfil dessa pessoa e o momento dessa pessoa. Essa pessoa está procurando viagem para o exterior, quer viajar para um lugar que tenha praia. E daí ele pega essas informações do outro lado, quem são os anunciantes que querem atingir essa pessoa. Então, hoje, é o que a gente chama de mídia programática, né? Então, hoje, a pessoa, às vezes, está entrando num conteúdo, você entrou numa página de uma informação de um jornal online. A mídia é um conteúdo falando de política, mas a mídia direcionada para você é diferente da mídia que é direcionada para mim. Entendi. Porque eles sabem quem eu sou e sabem de todo esse meu histórico e do seu histórico para direcionar essa mídia. E como é que fica a nova lei de proteção de dados nesse contexto? Então, aí eu acho que os governos, não só do Brasil, como do mundo inteiro, se atentaram ao poder de influência que a indústria tem
em relação aos consumidores, né? Então, uma coisa é quando você está procurando, ele te ajuda a encontrar aquele produto ou serviço que você está procurando, outra coisa, ele começar a te influenciar e te induzir à tomada de decisão. A mudança maior da lei de proteção de dados é trazer a decisão de quem vai ter meus dados para a mão de quem realmente é dono do dado, que é a pessoa. Então, se a partir do momento que você acha que isso está sendo, de certa forma, usado de forma abusiva, com você ou até família, né? Porque daí você pega criança, filhos, tudo, você pode apagar aqueles dados e retirar o dado da base de dados dessas entidades que estão, desses grupos econômicos que estão usando isso. O que talvez não aconteça muito, né? Porque ninguém lê os termos de uso de site nenhum quando vai navegar, ou aparece aquele, você aceita os cookies? Ninguém nem para pensar que site eu estou navegando e já dá um aceite, né? Eu acho que o maior problema não é o site que você está navegando, mas sim todos os outros sites que coletam informação quando você navega naquele site. Então, e aí vamos dizer, a próxima derivada da informação, né? Então, você entra num portal de notícia, existem diversos sites focados em publicidade coletando informação do usuário. Entendi. E isso é revendido de forma anônima, mas isso é revendido para impactar você em outros lugares, entendendo esse seu perfil de consumo. Entendi. O seu comportamento, mais do que perfil de consumo. Então, é uma opção entre a privacidade e o serviço, né? Porque a gente também gosta de receber... A comodidade. Exatamente, de receber propaganda de alguma coisa que você esteja realmente interessado em comprar, não é? Com certeza. Muito bem. E aí, voltando um pouco no assunto de investimento, a gente sabe que o mundo da tecnologia acaba descolando um pouco da legislação que a gente tem em geral para lidar com empresas. E aí eu falo até de tributário. Então, eu vendo um app na Apple Store. Quem é que compra? Como é que eu emito nota? Como é que eu faço para pagar os meus impostos e tal? Então, no final, as startups, ao meu ver, elas têm um risco de contingência maior do que uma empresa tradicional. Como é que os investidores enxergam isso quando vão fazer due diligence para investir? Eles realmente quantificam esse risco e negociam preço em cima disso? Ou eles estão acostumados com esse tipo de risco e investem mesmo assim desconsiderando as contingências? Então, a gente faz due diligence, entende como a empresa está operando, então, tanto técnica, legal, contábil, jurídico, tudo. Existem os riscos tradicionais que toda empresa no Brasil corre, então trabalhista, fiscal, tudo, e a gente entende se eles estão operando de forma correta para estar ajustando isso e fazendo as contingências. Os riscos que a startup tem desse novo mercado, daí geralmente é um risco que nós, como investidores, topamos e nos alinhamos com os empreendedores de assumir juntos. Então, não é o caso do investimento que a gente fez, mas acho que é um exemplo icônico do mercado, que é o Uber. Então, o Uber entra num mercado e começa a operar de uma forma que dificilmente, eu não sei definir se é ilegal, mas que não era de acordo com o padrão que estava se tomando. Não se encaixa em nenhum dos tipos jurídicos que existem por aí, né? Então, tinha o táxi, tinha o transporte exclusivo, ele se encaixava no meio desses dois e usando muito a tecnologia para garantir a qualidade desse serviço. Então, se você pensar lá atrás, por que criaram o táxi? Porque não tinha nenhuma outra forma de você confiar em alguém, algum estranho no meio da rua, para você entrar no carro dele e ele dirigir para você. Então, criou o conceito do táxi, o governo regularizou isso e te deu essa possibilidade, que é um serviço muito bom. Hoje, com o app, se algum motorista faz alguma coisa ruim e vice-versa, um usuário faz alguma coisa ruim, é avisado para o Uber, ele pode ter alguma ocorrência, mas vai acontecer só uma vez. Então, se limita muito a expansão desse risco. Então, ele entrou nesse modelo e era um modelo que era muito polêmico, né? Hoje já está, de certa forma, pacificado. O que nós, e provavelmente o que os investidores do Uber viram? É um serviço muito bom para o consumidor. E se é muito bom para o consumidor, vale a pena a gente tomar esse risco e entender como a legislação vai se adaptar para ela do que não deixar de investir.
Então, além da questão de disruptividade, de usar tecnologia, escalabilidade, ganhar eficiência com todo o modelo e comodidade daí para o consumidor, tem um risco, mas, por outro lado, tem um potencial de crescimento muito maior, porque outras empresas não estão dispostas a tomar esse risco. Essa daqui construiu toda essa plataforma e está disposta a tomar esse risco, então pode ter um retorno maior. E você, como é que você escolhe os seus investimentos, Rodrigo? Então, a gente entende, tem alguns princípios que a gente olha, a gente entende o momento de mercado, o timing, se faz sentido estar investindo naquele momento, já é um mercado consolidado, já teve outros players antes, então é muito difícil alguém entrar num app de chamar um táxi, de chamar um motorista hoje, porque o mercado já está consolidado. Ou às vezes é uma coisa que está muito para frente, é uma inteligência artificial para tomar decisão de que roupa você vai usar hoje. É um negócio que ainda não está no dia a dia, não faz parte do dia a dia das pessoas. A gente olha muito, e o estágio que a gente faz investimento são inovações que estão na iminência de acontecer, de o mercado adotar essa inovação. Então, esse time é muito importante. A gente olha a potencial saída, a gente como investidor, a gente tem um prazo, o nosso fundo tem um prazo para estar saindo, quem compraria aquela empresa? Geralmente alguma empresa tradicional que é muito grande e precisa entrar nesse novo mercado, ou, de novo, uma saída com abertura de capital que começa a se tornar cada vez mais padrão, né, pelo histórico que a gente vem tendo de IPO no Brasil e lá fora, principalmente. A gente olha se é um first mover, que a gente chama, é o primeiro usuário, a primeira empresa que está entrando nesse mercado e ela tem uma vantagem competitiva para estar entrando primeiro e ganhando escala. Sim. Ou é um mercado que não está consolidado, então tem diversos players nesse mercado, eu vou ter uma tecnologia muito melhor, um sistema muito melhor, que eu vou conseguir consolidar esse mercado. Eu gosto de citar o exemplo do próprio Google, nesse caso, que quando ele foi criado, existiam diversos mecanismos de busca, Lycos, Excite, KD, aqui no Brasil, Yahoo, ele era muito melhor e consolidou o mercado. Então, não necessariamente ele era o first mover. Do outro lado, teve o YouTube. O YouTube, em 3 semanas, virou o maior site de vídeos do mundo e ultrapassou o próprio Google, Yahoo, Facebook, tudo. E o Google teve que pagar 1,6 bilhões para comprar o YouTube. A gente olha o modelo de negócio, que aqui no Brasil é super importante, então realmente isso gera receita, alguém paga. Nos Estados Unidos é menos importante por causa daquele excesso de liquidez que eu comentei. Então, as startups conseguem usar o capital de investimento para continuar crescendo sem necessariamente gerar receita. E por fim, e principalmente no estágio que a gente investe, são os empreendedores. Quem está por trás desse negócio? A gente vai entrar como um sócio, vai ter participação lá de 15%, 20%, a gente é minoritário. O negócio é desses empreendedores. Eles são capazes, e às vezes é muito importante entender, existe uma complementariedade entre esses sócios para juntos serem capazes de realizar e superar os desafios que eles vão ter. Então, é muito nesse sentido que a gente... São esses 5 pontos, assim, de forma macro, né, que a gente olha. E quais os conselhos que você daria para um fundador de uma startup que está querendo começar um negócio bem sucedido? Então, o que é legal hoje se comparar com o que a gente fez lá a gente começou a desenvolver o nosso site em 98, né? Não tinha tinha pouca tecnologia focada para cá e não tinha muitos conceitos formados que a gente chama de frameworks mentais para ajudar o empreendedor a planejar essa nova startup. Então, desde o conceito de Lean Startup, Business Model Generation, Design Thinking. Geralmente, o que você está criando não é uma coisa nova. Então, ninguém sabe exatamente, não existe um livro como fazer um sistema de busca de comparação de preço, na época que a gente fez o Buscapé. Não existe um livro que fala como fazer o Uber. Ainda não foi criado e não tem esse conceito, são coisas que estão sendo criadas ao longo do tempo. E essas metodologias ajudam muito o empreendedor a planejar de uma forma que é constantemente mudada, né, que a gente chama de pivotada, né, no modelo de negócio, na empresa, para ele estar conseguindo entender como o usuário dele usa aquele sistema, como aquilo vai evoluir e para ele tomar a decisão. Então, acho que é importante ter claro cada uma dessas etapas de desafio. Então, eu vou entrar aqui, vou ter uma ideia, eu preciso
pegar essa minha ideia e transformar no produto. Eu preciso pegar esse meu produto e fazer com que 10, 100, 1000 pessoas usem esse produto. Eu preciso pegar aqui esse produto que 10 ou 1000 pessoas estão usando e pelo menos 100 paguem por esse produto. E ter claro essas etapas, esses planos e estar entregando isso toda vez, geralmente que tem uma rodada de investimento em cima disso. Entendi. Então, é difícil planejar do PowerPoint, né, da ideia até a saída, até virar uma empresa muito grande. Mas cada uma dessas etapas é importante que ele tenha claro esse planejamento, como ele vai executar isso. Hoje esse ciclo é de mais ou menos quanto tempo? De você começar uma ideia para ela virar um negócio lucrativo, ou pelo menos para os fundadores? Assim, depende não existe uma regra de bolo. A gente escuta muito que a única regra é que não tem regra. Então, mas se você pegar na média, em geral, é uma coisa de cada etapa de 1 ano e meio a 2 anos. Então, alguma coisa de 5, 6, 7 anos, que ele sai dessa ideia até ter um produto tá rodando potencialmente lucrativo, mas já gerando receita e sendo um negócio bom, interessante. Bem rápido, né? É relativamente rápido, mas entende que ele tem prejuízo durante 5 anos, né? Entendi. Diferente de um negócio tradicional, que você vai abrir uma loja, ela já começa a gerar receita no dia 1. Pode ser que ela tenha prejuízo, mas ela já está vendendo roupa. Você abre um escritório de advocacia, no primeiro mês você já tem alguns clientes, já está gerando receita. Você ainda tem toda a estrutura, você tem prejuízo, mas já está gerando receita. A startup demora um tempo ainda para provar esse modelo de negócio dela. Entendi. Essa é a maior diferença. Então precisam muito dos investidores, né? Isso. Então tá bom. Rodrigo, obrigada por ter aceitado Perfeito. o nosso convite. É esse prazer, muito obrigado. Por hoje é só e na semana que vem a gente volta com mais uma conversa no Madrona Talks.